Devido ao sucesso do primeiro vídeo de promessas que decepcionaram, a gente resolveu lançar a parte 2. Afinal, não foram poucos os jogadores que surgiram nas categorias de base ou até no seu começo na carreira profissional e todo mundo esperou muita coisa deles. Mas no final, esses jogadores não conseguiram se tornar tudo que a torcida esperava e que a mídia, claro, prometia. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre 7 jogadores que surgiram com muito potencial, encantando a torcida e claro a imprensa, mas no final de contas não conseguiram entregar tudo aquilo que a gente estava esperando desses jogadores. Então é claro, não quer dizer que eles são jogadores fracassados ou que não deram certo, simplesmente que eles não entregaram tudo aquilo que a gente esperava. Então vamos lá para 7 promessas que decepcionaram no futebol, mas antes dá o seu like nesse vídeo e claro, também se inscreve aqui no canal, beleza? Kerlon Foquinha. Cara, não sei se você se lembra, mas o Kerlon jogava muita bola, tá? Todo mundo se lembra do Kerlon, claro, pelo seu lance da Foquinha. Ele ficava batendo a bola no nariz e fazendo aquele malabarismo. Teve um lance, inclusive, teve uma briga de animal ali, né? O Coelho deu uma machadada no Foquinha, quase quebrou o jogador. E esse, inclusive, foi o problema. Não o Coelho que quebrou o Foquinha, não, nada disso. É o Kerlon, cara, ele sofreu com muitas lesões na sua carreira. Depois do Cruzeiro, ele foi jogar no futebol italiano, chegou a jogar também na Alemanha, depois disso passou por outros clubes, jogou na Ásia, no Oriente Médio, passou também no futebol dos Estados Unidos, mas o Kerlon nunca mais conseguiu entregar aquilo que esperavam dele, porque cara, não é só que ele era um jogador que fazia aquele malabarismo, jogou na base da seleção brasileira, era um moleque que chutava bem, tinha arranque, velocidade, bom drible, só que enfim, com as lesões ele foi se perdendo, cada vez perdendo mais a confiança, do menos oportunidade e menos mercado, o Kerlon acabou ficando esquecido, cara. Hoje ele trabalha lá nos Estados Unidos, justamente dando aula para jovens que querem se tornar jogador de futebol, ensinando também, além da parte de campo, a questão mental, que tem que estar muito bem preparado para lidar com tudo que cerca o futebol, incluindo essa decepção. Do Kerlon se esperava que fosse um grande jogador e acabou não entregando nada daquilo que a torcida estava contando com ele. Keirson, velho, o Keirson é um daqueles jogadores que não dá para explicar o que aconteceu. Ele surgiu no Coritiba e o cara saiu fazendo gol a rodo, era um monstro. O Palmeiras fez um baita de um esforço para contratar o jogador, mas esse esforço foi baseado na ajuda de algumas empresas. Foi a Trafic na época, trouxe o Keirson pro Palmeiras. Sabe aquele jogador que você chega e precisa deixar um período de adaptação até ele dar certo? Então, não é o caso do Keirson. Ele chegou e simplesmente começou a arrebentar, metendo gol a rodo no Campeonato Paulista, na Libertadores da América, e muita gente falava na época, falava, tá jogando no Curitiba, vamos ver se pegar um time igual o Palmeiras, de expressão nacional assim, não que o Coxa não seja, com todo respeito, mas enfim, vamos ver se ele vai conseguir entregar o mesmo. Irmão, ele entregou. O problema é que desde quando ele tava no Coritiba, o Barcelona já tava de olho no jogador. As conversas que a torcida, todo mundo fala, é que a Trafic já tirou ele do Curitiba pra colocar no Palmeiras só pra valorizar o jogador, pra usar mesmo como catapulta pra ele ir pra Europa. E bom, isso não pegou nada bem, velho, porque o Luxemburgo era treinador na época, não queria que ele saísse de jeito nenhum. Mas o Keirson, cara, quero ir pro Barcelona. Foi pro Barça, chegou lá, o Barça tinha acabado de contratar o Ibrahimovic, ele não ia jogar. Recebeu proposta pra jogar em vários clubes por empréstimo e escolheu o Benfica. Parece ser uma boa escolha, né? Não foi, errou. O Benfica já tinha 8 atacantes, estava com o ataque formadinho, certinho, não tinha a menor chance do Keirson jogar por ali. Dali ele foi pra Fiorentina, na Fiorentina ele chegou porque o atacante, eu não me lembro na época, tava muito mal, mas era o capitão do time. Ele simplesmente passou a fazer gol a rodo e não tinha como o Keirson jogar também, porque o cara era capitão do time, voltou a fazer gol. Keirson veio pro Santos, chegou aqui no Santos, não jogou bem, e era um Santos que dava pra jogar bem, era um Santos onde o Zé Love jogava bem, mas o Keirson não entregou. E depois daquilo, o jogador foi só cada vez mais, sabe, diminuindo o seu nível. Foi pro Cruzeiro, não conseguiu jogar naquele time que foi bicampeão brasileiro. De lá ele foi pro Curitiba, não entregou. Teve uma boa fase no Londrina, passou também pelo CSA. A vida pessoal, ele teve um problema, perdeu um filho pequeno, é uma coisa muito triste assim mesmo. Mas o Keirson nunca mais, a nível de futebol, tirando a vida pessoal, conseguiu entregar o mesmo daquele jogador que, sabe, o Barcelona ficou desesperado pra contratar, passou pelo Curitiba, fez um estrago no Palmeiras, nunca mais foi o mesmo jogador. Decepcionou e demais o Keirson. Hoje ele tá aposentado, ainda não ficou claro se ele conseguiu ou não jogar uma última temporada pelo Palm Beach dos Estados Unidos. Houve uma conversa assim, mas isso é questão de anos atrás. O Keirson hoje já não joga mais futebol, ele gerencia uma rede de academias. Adrian. O Adrian é um daqueles jogadores que todo mundo falou, esse vai. Olha, a torcida do Flamengo ameaçava os rivais.
o time tava mal e eles falavam assim, ah, mas o Adrian vem aí. Ah, quando o Adrian estrear, porque desde muito novo, o Adrian era tratado nas categorias de base como o novo Zico. Acontece que o Adrian surgiu no futebol na época que o Flamengo tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Neves, e ele teve até tempo pra fazer essa transição, mas de uma hora pra outra, o Flamengo perdeu todos os meias, o Adrian ficou com essa responsabilidade e ele até estreou muito bem, mostrando qualidade, fazendo gols, mas aos poucos ele não foi conseguindo manter o nível. O Flamengo tinha muitas esperanças de negociar o jogador por um alto valor, por isso mesmo topou emprestar ele pro futebol italiano. Ele passou no Cagliari, depois jogou no Leeds, na segunda divisão da Inglaterra, e depois ele também jogou no Nantes da França, e enfim, nenhum desses clubes topou fazer o investimento que o Flamengo queria pelo jogador. Ele voltou pro Flamengo, passou um tempo aqui, aí o Flamengo rescindiu o contrato com ele e ele foi jogar no Sion da Suíça. Inclusive, quando ele foi jogar no Sion, o Flamengo manteve um percentual do jogador para uma futura negociação. Negociação essa que não aconteceu. No Sion ele ainda passou na Turquia, voltou pro Brasil, jogou pelo Avaí. Depois disso, o jogador passou novamente pelo Sion, acertou com o Brescia na última temporada. Depois de 5 meses, o vínculo dele com o clube acabou e ele está desempregado, sem clube hoje. Nunca chegou perto de entregar o futebol do novo Zico. Mas até hoje, acho que ele tem 28 anos hoje, as pessoas da torcida do Flamengo que ainda esperam que a qualquer momento ele vai estourar. Afinal, não dá pra criticar um cara que tem Zico no nome. Não dá pra criticar o Zico, nem o antigo e nem o novo, amigo. Lucas Silva. Pois é, rapaziada, o Lucas Silva do Cruzeiro. Ah, esse moleque surgiu pro futebol de um jeito avassalador, tá? Lembra que eu falei pra você lá que o Keyson chegou nesse Cruzeiro, bicampeão brasileiro, não conseguiu jogar? Pois bem, ali no meio campo, quem mandava era o Lucas Silva. O moleque era muito bom de bola, muito craque. Não sou só eu que tô dizendo isso, não é só a minha opinião, tá? Revelado pelo Cruzeiro, ele brilhou naquela temporada e aí foi jogar no Real Madrid. O Real contratou o Lucas Silva e contratou e já colocou pra jogar, tá? E a gente tá falando do Real Madrid que já tinha um meio campo ali com o Modric, tinha Toni Kroos e os caceta, tá? Ainda assim o moleque chegou e jogou, mas não conseguiu se firmar. E aí perdeu espaço com o Real Madrid, foi emprestado pro Olímpico de Marseille, também não conseguiu se firmar, voltou pra jogar no Brasil, passou pelo Grêmio, não teve tanto sucesso. Depois da passagem no Grêmio, onde ele jogou inclusive a segunda divisão com o Clube Gaúcho, ele voltou agora pro Cruzeiro e vem tentando reencontrar o seu espaço. Mas o Lucas Silva, que todo mundo tava acostumado a ver no Cruzeiro, não dá pra entender, vou ser bem sincero pra vocês. O Lucas Silva era pra ser o que todo mundo esperava mais ou menos assim, tipo um novo Casemiro, sabe? Algo desse tipo. Apesar que o Casemiro também tem quase a mesma idade que o Lucas Silva, é um pouquinho mais velho. Mas todo mundo esperava um jogador assim, um cara que ia chegar no meio campo, pronto, ia ser um que o Bruno Guimarães é hoje, sabe? O moleque saiu daqui, ó, vai estourar e estourou. Realmente o Bruno Guimarães hoje é um baita de um volante. O Lucas Silva ficou devendo isso. Todo mundo esperava esse nível de atuação dele, mas ele não entregou. Uma pena, porque, cara, o que esse moleque jogava no Cruzeiro era uma sacanagem, viu? Valdívia! É o Valdívia, mas não é o chileno. Esse daí, enfim, é outro caso, Valdívia. A gente tá falando do Valdívia do Internacional, o Pocopica. Pois é, o Valdívia jogava muita bola, muito craque. Surgiu no Inter, sendo um daqueles caras que você fala assim, meu, esse moleque vai ser tipo fenômeno. Batia de fora da área, driblava, encebava, o moleque era muito bom jogador. O que acontece é que é o seguinte, rapaziada, ele deu azar. Foi convocado para a seleção brasileira e ele já era nome certo para disputar as Olimpíadas com a seleção lá em 2016, no Rio de Janeiro. O Brasil, inclusive, nessa Olimpíada conquistou o inédito ouro olímpico. Só que o Valdívia foi convocado para um amistoso da seleção, sofreu uma lesão no joelho, velho. Isso acabou com a carreira do moleque. É claro, ele voltou a jogar ainda pelo Inter. O Inter foi rebaixado, ele foi emprestado pro Galo, depois pro São Paulo, passou também pelo Avaí e depois disso ele terminou o vínculo dele com o Inter. Ele jogou até no Cuiabá e hoje ele joga no Jeonnam Dragons da Coreia do Sul. Nunca vi um jogo dele lá, não sei se ele tá bem ou mal. No Cuiabá ele até entregou alguma coisa. A coisa é que assim, o Valdívia, ele pode fazer bons jogos, tem muita qualidade, mas você percebe que não é o mesmo jogador de antes da lesão. Essa lesão no joelho dele foi um negócio que assim, lesão de joelho é sempre muito complicado. É difícil, jogadores, são raros jogadores que voltam e entregam no mesmo nível. E olha que a medicina avançou muito. O cara fala assim, não, mas o Ronaldo Fenômeno teve uma lesão de joelho e ele voltou bem. É por isso que ele chama Ronaldo Fenômeno e não Ronaldo comum que você encontra em qualquer esquina. É o Ronaldo, pô. Então é claro que existem diferenças. Muitos jogadores conseguem entregar em alto nível ainda. É o caso do Ganso, que também machucou o joelho, consegue hoje jogar em alto nível, mas sem ser o mesmo Ganso de 2010. E o caso do Valdívia é um jogador que, se não fosse a lesão, dá pra cravar aqui, hoje estaria jogando no futebol europeu. Ele era muito bom, muito, mas muito bom jogador e decepcionou, mas esse tem explicação, foi a lesão.
Luan. Pois é, rapaziada, se o Valdívia tem explicação do porquê é que ele decepcionou, enfim, o jogador do rival aí, o Luan, que brilhou no Grêmio, o rival do Internacional, é um cara que não tem explicação por que o futebol dele caiu tanto. Ah, também a lesão, tem a fatice plantar lá que ele tem no pé. Não, não é por isso. O Luan realmente decepcionou por diversos outros motivos que não tem nada a ver com a saúde física do jogador. O Luan surgiu jogando no interior de São Paulo, depois foi pro Grêmio, ainda passou novamente pela base do Grêmio, né? Ele surgiu no Tanabi, jogou inclusive junto com o Túlio, foi parceiro de ataque do Túlio, o Luan. E depois disso ele brilhou pelo Grêmio, inclusive conquistando o prêmio de Rei da América, quando ganhou a Libertadores de 2017 com o Tricolor, jogando muita bola. E aí o Luan, naquele momento, vivendo tudo de bom, enfim, 2018 ele acabou decepcionando. Ah, é importante dizer aqui, o Luan, pra mim, foi o cara que garantiu o ouro olímpico pra seleção brasileira, porque a seleção tava muito mal. Você lembra, inclusive, tomaram um pau de todo mundo, o Neto falou um monte da seleção, depois quando foram campeões, todos foram colocar medalhinhas lá no Instagram do Neto. Então, o Luan, pra mim, foi o cara que mudou aquela seleção que começou mal. Depois que ele entrou no time, ele mudou completamente o sistema daquela seleção olímpica ali, que era treinada pelo Rogério Micali, mudou muito. Pra mim, o Luan foi o cara do ouro olímpico, apesar do Neymar ser o Neymar, e aí não há discussão sobre isso. E o Luan, cara, todo mundo esperava que ele fosse dali pra cima. Ganhou Libertadores, mas em 2018 ele enfrentou, assim, ali problemas com lesões, voltou a jogar e veio jogar no clube do coração dele, o Corinthians, que investiu pesado na contratação do Luan. Nem preciso te falar que no Corinthians o Luan foi uma grande decepção. Chegou, enfim, se envolveu em várias polêmicas com a torcida, inclusive agrediram um jogador, o que é errado, e ele voltou pro Grêmio, onde agora ele tenta se reencontrar. Mas o tempo é uma vadia cruel. O Luan tá com 30 anos e sim, é uma decepção. Neilton. Bom, e como não falar do Neilton quando a gente fala de promessa que decepciona? Neilton surgiu no Santos de moicano, aqui da copinha, não tem como, né? O nome Neilton é o novo Neymar, não tem pra onde correr. Só que o Neilton não entregou aquilo que se esperava dele, alguns motivos que eu posso dizer que foram lesões e falta de juízo também. O Neilton tava no Santos e não renovou seu contrato com o clube, por uma questão ali de acerto financeiro mesmo, recebeu uma proposta melhor do Cruzeiro, e é aquele mesmo Cruzeiro, pois é, parece que deu uma zica passar por ali. Foi ali campeão com o Cruzeiro, mas não conseguiu jogar muito. Ele não conseguia se firmar no Cruzeiro, foi emprestado ao Botafogo, onde ele viveu excelente fase, passou pelo São Paulo, no São Paulo não se firmou. E o Neilton passou por muitos clubes, ele foi pro Vitória, do Vitória acho que ele também jogou no Sport, antes do Sport ele foi contratado pelo Curitiba e do Curitiba emprestado ao Sport. E ali no Sport, pô, aí dá dó do moleque, tá? Porque ele passou por uma cirurgia no tornozelo e, cara, a cirurgia, enfim, não foi bem feita, ele teve um problema, precisou refazer a cirurgia, deu uma polêmica isso entre ele e o Sport, e na época vários jogadores estavam com problemas com o Sport mesmo. Então o Neilton teve esse problema, conseguiu depois reoperar, passou novamente pelo Curitiba, mas não se firmou. Depois disso ele voltou pro Vitória, do Vitória ele jogou no Guarani, do Guarani ele não conseguiu também se firmar no Guarani, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e hoje ele tá no Criciúma, onde ele também não é unanimidade. É claro, você vai falar assim, pô, mas é o Neilton, um moleque que era o novo Neymar, não conseguiu se firmar no Criciúma, no Guarani, no Vitória. Com todo respeito, não dá, né? Então, assim, realmente é uma decepção que se tornou o Neilton. Ele tinha potencial sim, o pouquinho que ele jogou no Santos, a fase que ele teve no Botafogo e até mesmo durante algum período ali no Sport, no Vitória, dava pra esperar alguma coisa do Neilton, o verdadeiro menino Ney, que decepcionou demais. E dessa lista aqui, qual desses jogadores você acha que foi a promessa que mais decepcionou e quem ficou de fora? Será que existe uma parte 3 desse vídeo? Só fácil se você comentar aqui com 3 nomes de jogadores que decepcionaram, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!